Preciosos, amados radiovintes, minha saudação com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Glória a Deus por essa oportunidade de estarmos nos comunicando. Nesse pequeno momento quero lhes deixar uma meditação. Dessa feita, o tema é: eles tiveram medo. A palavra de Deus registrada algumas ocasiões em que as pessoas deixaram dominar pelo medo. Vamos ver o primeiro personagem, Adão. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis capítulo 3, versículo de número 8 e 10. Irmãos, no caso de Adão, a origem do medo foi o pecado. E a consequência foi o distanciamento de Deus. Em vez de buscar a Deus, ele fugiu da presença divina do Criador. O medo causado pelo pecado nos afasta de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e com Eva, e é o que pode acontecer com muitos crentes denominacionais, inclusive da mensagem. Vamos ver o que o profeta desta era, William Marion Branham, fala a respeito de Adão e Eva na mensagem Religião Híbrida, parágrafos 83 e 84. Agora, não entre naquela coisinha ridícula, por favor, de uma macieira. Como eu sempre disse, se comer maçãs faz com que mulheres vejam que estão nuas, é melhor que elas comecem a distribuir maçãs por aí outra vez, porque já é hora. Eu não digo isto para ser rude, mas estou dizendo para chegar a um ponto. Isto é verdade, não foi maçãs. Não vamos chegar ao ridículo a respeito disso. Não foi uma macieira, mas vamos levar isto em outra árvore para que possamos trazer isto e contemplar o nosso tema. 84. Tomaremos a árvore da fé, que Eva tomou desta árvore proibida da incredulidade. Então podemos tirar o tema. Foi a fé. Ela descreu na palavra de Deus. Deus disse que tal e tal coisa aconteceria. Ela devia ter deixado isto de um lado. Ela devia ter crido da maneira que Deus disse aquilo. Mas não. Satanás veio com a sua teologia e ela misturou isto e deu a Adão. E isto causou uma fé híbrida. Isto é o que a igreja tem recebido hoje, então chamada igreja. Uma fé híbrida está misturada com medo, dúvidas, frustrações. Se isto fosse fé genuína, isto não abalaria. Quando Deus dissesse qualquer coisa, isto seria aquela maneira. Mas veja, ela misturou isto e tomou o que Deus disse e o que Satanás disse. Bateu isto junto e disse: está aqui, Adão. Vamos para o segundo personagem, Jacó. A escritura de Gênesis, capítulo 31, e os versículos 20, 25, 27 e 31. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia.
alcançou, pois, Labão a Jacó. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamborim, e com harpas? Respondeu Jacó: porque tive medo. Normalmente, a Bíblia mostra que o erro, o engano e o logro causam medo. Jacó enganou seu sogro, Labão, fugido sem que este soubesse. Se Jacó tivesse saído da terra do seu sogro da maneira correta, abençoado, ele nunca teria motivos para sentir medo. Isso aconteceu também com seu irmão Esaú, quando ele enganou seu pai Isaque, se vestindo de pele de animais para fingir que era peludo, robusto como seu irmão, e roubou a primogenitura. Disse Esaú: não é com razão que se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tira-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem, aproximamos aos dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Gênesis capítulo 27, 36 ao 41, você acha essa história. Vamos continuar ainda falando de Jacó. Gênesis capítulo 32, verso 6 e 7. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos ao teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandas o povo que ele estava, os rebanhos e os bois e os camelos. Gênesis 33, 1 ao 4 diz assim: levantando Jacó os olhos, viu a Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Queridos irmãos, mais uma vez o medo vem atormentar Jacó por causa de seus erros. Ele enganara o seu irmão, roubando-lhe a bênção paterna. Por isso teve que fugir por causa dos pais e ir para longe. Por isso teve medo que seu irmão. Contudo, Esaú não lhe fez mal. Ele alegrou-se sobremaneira de rever o seu irmão e o perdoou. Na mensagem, o mensageiro do entardecer, o profeta diz assim, no parágrafo 272: Jacó, em seu caminho para casa, esperando a volta para casa, seu irmão foi encontrá-lo. Mas uma noite ele lutou com Deus. Ele estava com medo de encontrar o seu irmão, mas na próxima manhã ele não estava com medo. Príncipe cocheando: eu não necessito de Esaú, nem do seu exército, de nenhum. Deus entrou em cena, vê? Operou em mim, operou
de um modo peculiar. Queridos, também vamos continuar falando os espias, aqueles espias que Moisés mandou espiar a terra e vieram com uma mensagem. Vamos ver a história. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, comunicaram e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cardes. Deram-lhe conta a ele e toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Neguebe, os heteus, jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra que devora os seus moradores, e todos o povo que viram nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Números capítulo 13, versículo 25 ao 33. Irmãos, quando Josué, Caleb e os outros espias que Moisés enviara entraram em Canaã para reconhecerem a terra que tinham que conquistar, viram cidades fortificadas, cercadas por imensas muralhas altíssimas que pareciam chegar ao céu, e os habitantes dessa cidade eram gigantes que mediam cerca de 3 metros e eram guerreiros ágeis e cruéis. Por causa, os espias tiveram a certeza que aquela terra tão diferente, traiçoeira e cheia de mistério seria capaz de engolir os seus próprios moradores. Então temeram. Queridos, apesar de temerem, terem visto que a terra mana leite e mel, frutas e tinha solo fértil, eles chegaram à conclusão de que não poderiam tomar posse dela, apesar da promessa de Deus. O temor tomou conta deles. Ver o verso 31. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, essa foi a conclusão do relatório que eles passaram a Moisés e ao povo. Eles agiram motivados pelo medo que sentiam. Aqui a origem do medo não foi o pecado, não, mas o
equívoco de tirar os olhos de Deus e colocar nas circunstâncias, nos problemas. Eles estavam cheios de medo e descrença e muito preocupados com o tamanho do inimigo e dos problemas, e com sua própria estatura e pequena fé. Como consequência de sua descrença e medo, foram enterrados no deserto, não tomaram posse da herança da terra prometida.